Tá no ar mais um episódio do podcast do Trabalhador Brasileiro, né? Esse já é o 7º episódio. Tudo bem por aí, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Estamos para o 7º episódio, firme e forte, com um convidado super bacana aqui. Vamos fazer fluir. E hoje está faltando aqui aquele que eu chamei de Freddie Mercury. Nosso amigo Érico, queria mandar um abraço, né? Ele não pôde estar com a gente, mas colocamos aqui representando o Érico com alegria, né? Isso aí. Alegria sempre com a gente. E sem esquecer também, né, nos bastidores aqui na direção, a Nicole. E aí, Nicole? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem novidade, ela tá aparecendo. Tem gente que nunca viu a cara da Nicole. Essa aqui é a Nicole. Prazer, pessoal. E aqui na minha frente hoje, Caio, né? O meu amigo Caio. Eu tenho tido dificuldade de apresentar toda a galera que vem aqui, eu não sei falar corretamente. Então eu deixo para você se apresentar. Quem é você, Caio? Então, meu nome é Caio Ímero, sou daqui de Itapetininga, 34 anos, sou artista digital, também sou MC, também componho, faço rap, também sou MC da Batalha do Senna e da Batalha da Nésia, salve aí pra família de freestyle. E é isso, sou artista digital, também sou, ilustrador, escultor tradicional, e escultor digital. Então, eu atualmente eu trabalho para uma empresa chamada Voldex, que ela faz um título de um jogo chamado Drive Empire, que é como se fosse um jogo de corrida, assim, tipo Need for Speed, Forza, só que no Roblox. No Roblox, cara. Então, assim, quem é pai, já acostumado, assim, com o Roblox, né, sabe que o gráfico do Roblox é meio tosquinho, assim, lembra um Legozinho e tal. Mas os carros que a gente desenvolve lá, assim, é pau a pau com esses games mesmo, tipo PlayStation. Olha E tal, que assim, show uma de qualidade muito boa. Daí lá a empresa tem como que fala? Tem direito de utilizar as marcas, assim. Então a gente tem Porsche, McLaren, assim, é quase que escaneado, assim, cara. Os modeladores são muito bons, assim. E eu também agora vou começar mês que vem a dar aula de ZBrush, que é é um software 3D que simula a escultura tradicional, só que, né, digitalmente, pela CESPEM, que é o Centro Zoya Press de Educação Multidisciplinar, né, que é uma frente de massa de professores, né, que lutam pelos seus direitos e tal, e que também tem pela Soberana, né, que é o coletivo Soberana, marxista-leninista, e essa frente de massas, a CESPEM, ela serve para os trabalhadores, assim, se organizarem como, né, uma organização para defender seus direitos e também para ter aula, assim, dar aula, né, com um custo bem acessível, assim, para as pessoas, né? Então, tem cursos lá, tipo assim, um individual, assim, o valor inteiro é 240 o mês, o meia é 150, e daí os valores, assim, de turma é tipo R$ 50 o mês, meia 25, ou então o que a pessoa conseguir pagar mesmo, assim, por mês. Então é algo Que bem, legal, hein? tipo, para democratizar mesmo. Eu vi que tem até curso pré-vestibular lá, né? Tem, É tem. muito legal o Tem programa. Enem, Uhum. tal, aí tudo. Tem língua portuguesa, inglês, russo, matemática, Show de bola. e arte também, né? Aham, com E certeza. você, além de tudo aí que você está expondo, parece que a base. O Caio é um artista. Você é um artista, Caio. Sou um E artista. várias formas de desenvolver sua arte. Uma delas é a arte digital, arte, né? Isso. A partir das tecnologias aí. Como é que você chegou nisso, Caio? Então, eu queria ser, assim, quando eu era criança, eu queria ou trabalhar com animação ou ser quadrinista, né? Então, aí eu sempre, né, eu nunca parei de desenhar, né? E daí, aqui em Tapetininga, eu fiz, tipo, um ano de curso na Arte da Vida, né? Com o Juraci Fernandes, então aprendendo ali a desenhar, pintura. E daí depois, lá pelos 17, 18 anos, eu me mudei para São Paulo, fui fazer a faculdade Uninove de Publicidade e Propaganda, fiz 2 anos lá. Só que assim, eu gostava do curso, que era comunicação social, aprendi várias coisas lá, muito interessantes assim. Só que eu gostava mesmo,
tipo assim, fazer arte, né? Então, tipo, lá eu não tinha muito, assim, né? Tipo, como explorar. E daí, morando lá em São Paulo, eu conheci uma escola chamada, se escreve Méliès, mas pronuncia Méliès, que é a Escola de Cinema 3D e Animação. Daí lá eles têm, tipo, vários cursos. Hoje eles se tornaram faculdade, mas daí na época eu peguei e fui fazendo vários cursos. Então, eu primeiro comecei com um de escultura mesmo, que daí eu vendo as esculturas, assim, tipo, os caras, eu falei, meu Deus do céu, cara, como é que pode? Me ensina, assim, sabe? Escultura a partir do quê? Qual É material? massa de modelar, é Massa. clay, né? Então, mas também já fiz pela Fecris, no ano passado, eu também dei tipo, uma aula de básica ali com argila, fiz o ratinho do Rá-Tim-Bum ali, com a Castelo Rá-Tim-Bum com as crianças e tal, né? Mas a matéria mesmo, o material principal mesmo é a clay, né? Então, aí lá eu comecei a estudar e daí disso, assim, lá, cara, era como se fosse Hogwarts, assim, sabe? Tipo, só que do, do 3D, assim, da animação. Então, tipo, aqui ficava meio que uma competição, assim, entre os camaradas, assim, de quem desenhava mais, assim, sabe? Eu, o Magno e o John, assim, sabe? Quando eu fui lá para São Paulo, eu conheci essa escola, tipo assim, meu ego, eu guardei ele dentro de uma bolsa e nunca mais tirei, assim, sabe? Que daí, tipo, meu, eu vi os caras que davam, sabe, assim, monstro mesmo, assim. E daí. E eu via todo mundo, assim, tipo, muitos computadores e a galera fazendo animação, cara. Animação 3D, assim. Daí eu vi o ZBrush e cara, é basicamente a mesma parada, só que, né, tipo, só que tecnologia, né? Tem como você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, né? Tipo, tem como você fazer, né? Enquanto você tá esculpindo no 3D, tem como ativar a simetria também. Então, você faz de um lado e faz do outro. Então, para escultor, isso é tipo, nossa senhora, isso é muito louco, assim, né? E daí eu comecei a fazer esses cursos, assim, fazendo os cursos até que eu consegui entrar na área, assim, tipo, uns 9 anos atrás, assim, graças a Deus, assim. E E hoje até você hoje. também dá aula, assim, em algum estúdio aqui? Então, aqui eu cheguei a fazer, tipo, um curso de escultura com o Vitor, né? E, e daí, e daí a Vitor Duarte, tá tentando lembrar do sobrenome do Vitor, desculpa, cara. O Eu Vitor, queria... ele estuda psicologia? Sim, é Ah, ele. eu conheço. Ele faz. Como que fala assim? Tipo, desenha na hora você? Caricatura, assim. Caricatura. O cara é bom Faz no demais. iPad e tal. Não, ele é monstro demais, cara. Vale a pena, assim. Quem quiser conhecer o estúdio dele, fica lá no final da Campos Sales, lá. Ele é muito monstro, assim. Só que, a gente fez ali um projeto ali de curso de escultura, mas não conseguimos muitos interessados, assim, né? Mas ainda pretendo lançar, Voltar. voltar Que é uma e arte tal. muito interessante. É bem difícil, eu acho, É, né? é, Mas tem que estudar bastante. tem, Esse que é o... assim, tem que ter gosto, né? Tem Uhum. que ter pelo aprendizado, assim, né? E Uhum. querer evoluir, Tem muita assim, né? técnica, né? Inclusive desenho também cheio de técnicas. Sim. É que a gente vê, eu vejo o pessoal desenhando e fala, nossa, parece fácil, mas a hora que você vai ver realmente, você não vai fazer. Fica um negócio lá, parece que eu tenho 5 anos no papel. Eu tentei uma vez fazer a escultura com o Caio. O Caio né? Eu e meu filho e tal. E, cara, não saía nada. Eu tentei fazer um Não, nariz ali, um negócio. Mas daí você vê a arte do cara, né? Daí você Aham. fala. E hoje, assim, na nossa época de escola, né, eu acho que tinha mais contato, assim, eu não sei se é a mesma, acho que não é o mesmo material, mas tinha material. um contato com argila, essas coisas. Hoje Sim. nas escolas tem ainda, sabe dizer, não? Cara, não sei, né? Porque eu vejo Esse pouca filme tá bem criança mexendo precário, com esse né, ultimamente, material, né? As crianças, né, infelizmente, a sociedade está caminhando para É tudo digital, um né? Tudo no distanciamento da celular. materialidade das coisas, né? Eu É, percebo assim que tem criança que não está mais conseguindo brincar fora os aparelhos eletrônicos, né? Sim. E assim, é interessante, você hoje trabalha com arte digital, mas começou tudo a partir do tradicional. tradicional, do toque, né? E por isso você tem a técnica até para fazer a parte Isso. digital, né? Tipo, o Igor Cato, que foi um dos meus professores lá, ele, quando eu cheguei no final do curso, assim, ele
falava de mim. Cara, era muito legal, assim, cara. Eu me sentia, eu ficava muito feliz, assim, porque, tipo, tem o professor ali, né? Daí ele, tipo, mano, esse cara aqui, cara, nossa, ele veio aqui sabendo nada, cara. Ele tá fazendo agora um super-homem do Christopher Reeve e tal. Nossa, pô, pra caramba, não sei o quê. Mas eu acho que é por conta de já desenhar, já fazer, de ter feito aula de escultura. Então, para todos os amigos meus que, tipo, modeladores, eu falo, cara, Porque exige a habilidade manual, né? Você... E assim, o 3D, cara, quando eu tô modelando ali, fazendo escultura no 3D, de alguma forma, a mente parece que acessa a memória muscular e a memória visual, o campo de visão, assim, de alguma forma, assim, sabe? Então, tipo, traz esse negócio, assim. Então, eu acho que quando o artista, ele tem essa base mesmo, assim, da ilustração, da escultura e do 3D, e eu também acho que não precisa ser da mesma ordem, assim, sabe? Igual eu fiz, assim. Pode ser por um caminho inverso, assim, também. Sim. Eu vejo que se eu fico um maior tempão, assim, sem desenhar, fico só fazendo escultura 3D, só modelagem 3D, ou fico fazendo só, sei lá, escultura, enfim. Eu vejo que eu evoluo nos outros também, sabe? Tipo, Sim. Caramba, meu desenho tá melhor, faz anos que eu tô sem desenhar, e tipo assim, porque eu acho que é tudo... completa o tudo outro, né? Você acaba se tornando um artista completo. Isso. Vamos dizer assim. Você não pode ter conhecimento restrito de algo, né? Sim. E desde que você começou, né, trabalhar com arte, você percebeu muita mudança no mundo? Você pegou uma transição. Pegou uma transição. Eu quando comecei a estudar, eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas do Brasil, assim, a encostar numa impressão 3D. Entendeu? Lá era tipo, não tinha aqui e tal, no Brasil, e daí a escola lá decidiu pegar um dos trampos de um professor, assim, que era um orc, estilo Senhor dos Anéis, assim, mandou para uma empresa de fora e os caras imprimiram e pintaram e até meus pais viram, assim, eles deram a sorte de estar lá no dia, assim. Acho que até hoje tem lá, tipo, essa escultura lá no Meli, assim. Então, cara, a gente olhar, assim, tipo, essa foi a transição, né? E agora a gente tá indo aí para inteligência artificial, né, cara? Inteligência artificial, essa é a bola da vez. Essa é a parada, essa é um negócio que é... Mas e aí, você acha que que atrapalha um pouco? Cara, eu acho que, assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, né? Então, a frase assim, que eu gosto de falar é que, tipo, uma ferramenta, ela é neutra. Então, tipo, o exemplo é, tipo, você dá um martelo na mão de um pedreiro, ele faz um negócio. Dá na mão de um juiz, ele faz outro. Dá na mão de um cara mal intencionado, faz outra parada. Entendeu? Então, tipo, a ferramenta é neutra, vai de quem tá por trás dela. E aí eu não tô nem falando das pessoas que estão fazendo, assim, né? Mas de quem tá por trás da máquina, quem é dono da máquina, assim, né? Quem tem realmente um poder político, assim, para isso, né? Então... São as Big Techs chamadas assim? Isso. As Big Techs, tipo OpenAI, né? Que faz ChatGPT. Daí, enfim, assim, né? Eu acho que ajuda bastante coisa, mas ao mesmo tempo tem vários outros problemas, assim, que... Uma coleta de dados meio sem freio, né? Vamos dizer assim. Tem a coleta de dados, né? Acho que já vale a pena nós já começar a falar do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, eu ia perguntar isso mesmo, né? Inclusive, quando o Estúdio Ghibli, não, o ChatGPT, sei lá, pegou ali os códigos, não sei como fez na inteligência artificial, fez com que um usuário comum como eu conseguisse pegar foto da sua família e transformar num estilo Estúdio Ghibli. Acho que vale a pena a gente explicar para quem não sabe. Você sabe o que é Estúdio Ghibli? Então, eu fiquei sabendo depois que vocês falaram aqui. Você não conhecia? Não conhecia. Então isso é uma parte legal, né? Parece que né, mostrou para quem não conhecia o que é Estúdio Ghibli. Mas enfim. Mas aqui mostrou porque vocês comentaram pra pesquisar. Até as pessoas. Até então eu olhava lá e falava, legal. E ele deveria ter uma citação, né, talvez. Então, não tem uma citação. Olha só. É verdade, Qualquer né? trabalho que a gente vai fazer hoje, né? Eu, como médico, se eu vou publicar alguma coisa, eu tenho que fazer a citação das minhas referências. Nenhum lugar no mundo aceita meu trabalho sem as referências. E aí, realmente, quando vocês falaram, eu falei, nossa, é algo grave, não ter a referência. Wikipédia serve para referência? Não pode. Você vê o Wikipédia já reprova na hora.
Mas você gosta do Estúdio Ghibli? Eu queria entender, então, pra você, como é que foi ver isso acontecendo aí? Então, eu acho que assim, tipo, a inteligência artificial, a primeira vez que eu vi era um site chamado Dream On, eu acho que era alguma coisa assim. E eu, tipo, passei dias brincando com esse negócio, assim, sabe? De, tipo, colocar palavras lá e sair mensagem, e sair imagens e tal. Só que era um negócio, assim, era muito abstrato. Era só imagem abstrata. Era difícil você Juvenil. conseguir ter algum resultado, tipo, interessante lá, assim. Então, quando você tinha, era um negócio que era legal, assim. Você fala, pô, olha que negócio da hora. Uma vez eu... Não sei se vocês conhecem um autor chamado Lovecraft, que ele faz ele influenciou muito a cultura pop, assim, com o terror cósmico dele e tal. Aí tem um personagem lá dele principal, assim, que se chama Cthulhu. É como se fosse um deus ancestral e tal. Ele tem uma cabeça de polvo com asas de morcego, enfim. Aí eu peguei e escrevi assim, Cthulhu e tipo, macarrão. Porque eu pensei nos tentáculos e tal, né? E coloquei macarrão. E saiu um macarrão de Cthulhu muito louco, cara. Eu falei, nossa, que doideira. Só que depois eu acabei enjoando, né? Daí eu falei, deixa. Mas eu acho que por uma questão assim, ainda era interessante. Ali podia parar. Eu acho que por mim, ali naquele ponto poderia parar. Porque eu acho que não ia, sabe? As pessoas podiam utilizar aquelas imagens abstratas e daí cada um enxergar alguma coisa e pintar por cima e sei lá. Só que daí num curto espaço de tempo, cara, eu não sei, tipo, se foi 1 ano, 2 anos, assim, tipo, foi um curto espaço de tempo, de repente eu tô olhando lá meu Instagram, de repente eu vejo, tipo assim, umas imagens que eram tipo, super-heróis tendo problemas cuidando dos filhos, assim. Então era tipo o Hulk se transformando bravo porque tava bravo com os filhos, assim. Daí tipo o Super-Homem e tal. E eu olhei e falei, nossa, ainda arte legal, né? Mas tipo, o que será que é isso aqui? Será que isso é 3D? Será que isso é fotomontagem? Daí, quando eu comecei a olhar perto, eu falei, não, isso aqui tá estranho, cara. Tipo, o rosto tá meio... Parecia tudo um sonho febril, assim, sabe? Então, tipo, eu olhava a boca, tinha várias arcadas dentárias, assim, a mão tudo torta, tipo, vários dedos, o dedo faltando e tal. Daí, quando eu vi que era inteligência artificial, eu falei, agora ferrou, cara. Porque, tipo, até um dia antes de eu ver isso, até eles atualizarem a Matrix, tipo, pra ter uma imagem daquela, vamos supor assim, era uma imagem bem 3D realista, assim, né? Cara, se pegar um cara, tipo, muito bom, tipo um Pedro Conte da vida, assim, camarada meu que é tipo, monstro do 3D. Inclusive, eu tenho que aproveitar e mandar um abraço. O Pedro Conte, Thiago, ele é um artista fenomenal, né? Que ele trabalha com 3D também, com né? 3D, ele é diretor de animação. Cara, ele já trabalhou. O Pedro é embaçado. Depois demais, quem cara. tiver Ele é curiosidade, pesquisa esse cara que ele é monstro. ele é muito monstro. Ele já fez um curta já com a voz do Criolo, do Emicida, um curta pessoal dele, que era da época da pandemia e tal. Ele já trabalhou pra Disney, Netflix, DreamWorks. O cara é insano. O cara é zica e ele fala comigo, ele me responde. Eu fico todo feliz, né? Bora convidar ele pra vir aqui. Verdade, qualquer hora, Pedro Conte. Mandar um salve aí, Pedro. Vem pra cá, Itapetininha, fica em casa. Ia ser top demais. Fica em casa, qualquer coisa, né? Vem aqui, ia ser tomar um top, café. pô. Não, o Pedro, ele é muito... E assim, uma das pessoas, assim, um dos cara, de verdade mesmo, cara. É um dos melhores seres humanos que eu já conheci na vida, assim. O cara é muito humilde, assim. O cara... Eu percebo, viu? Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, eu percebo, né? Uma grande referência. Graças a Deus, assim, tem outros também. Tem o Gilberto Magno, com os camaradas meus. Os caras são, tipo, muito humildes, assim. E o nível dos caras é altíssimo, sabe? Os caras não... A gente é acostumado a ver uns caras que né, chega lá no topo e gospe pra baixo, assim, né? Os caras não, eles são gente fina mesmo. Então, pegando um cara, tipo, assim, muito bom no 3D, eu sei lá, eu vou chutar assim, o cara faria aquela imagem assim, tipo, em 1 mês, mais ou menos, sabe? E daí, se fosse uma equipe de pessoas, né, então, tipo, com nível menor e tal, ainda, sabe, é algo que, para fazer uma imagem daquela, várias famílias eram sustentadas, assim. Então, quando eu vi a imagem ali, eu cheguei e comecei a falar com os amigos meus, assim, eu falei, nossa, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, porque, tipo assim,
Agora qualquer um Uhum. consegue fazer uma imagem dessa e tal. Ah, não, mas ainda tá ruim, mas tá ruim por enquanto. É. Eles vão colocar essa ideia até onde vai parar, os caras, né? Uhum. E vários gatilhos, assim, né? E eu também fui atrás de procurar saber como que conseguiram esse tipo de resultado, né? Então comecei a pesquisar, tipo, ir mais a fundo. E daí eu descobri que eu provavelmente fui roubado. Verdade? É, Ô, louco. fui furtado, né? É que entra nessa questão do citação, de tudo É, mais, né? entra na questão do que a inteligência artificial, tipo, ela trabalha com dados, algoritmo e tal, é um monte de coisa, né? Então, tipo, para machine learning, que é, tipo, a máquina ir aprendendo e tal. Uhum. Então, tipo, a OpenAI, quer dizer, não sei se foi a OpenAI, acho que foi outra empresa e tal, mas enfim. Não é a OpenAI, que é o Midjourney lá atrás, né? Então, é uma outra empresa que fez esse trabalho para o Midjourney de, tipo assim, pegar bilhões de imagens do ArtStation e do Pinterest. Olha só, é dali. E o ArtStation, assim, para quem não é familiarizado, é como se fosse, tipo, uma rede social só de artista. Então, tipo, os artistas, quando falam assim, me manda o seu portfólio, antigamente as pessoas faziam, tipo, ou Blogspot, né, que era gratuito, ou fazia site, assim, né? Sim. Então, hoje em dia, todo mundo é, tipo, pelo ArtStation e tal. O trabalho que eu tô hoje, me encontraram por conta do do meu portfólio no ArtStation, né? Então, eles foram direto ali na fonte ali dos artistas e saquearam, né? Então, pegaram, fizeram download, tipo... Caramba. E tipo assim, não é porque tá na internet que todo mundo pode usar, entende? Tipo... Tem os direitos autorais. né? Direitos autorais. Tipo assim, se alguém pega tipo, uma imagem minha e coloca em alguma coisa e tal, eu não vou ligar. Agora, tipo, uma empresa bilionária Sim. que tem dinheiro para pagar, sabe? Que tem... Então, os caras aceleraram esse processo, assim, dessa forma. Então, eles alimentaram a inteligência artificial com todos os nossos trabalhos, assim. E o difícil é que, se eu não fui afetado, outros amigos meus, tipo, de nível altíssimo, assim, foram. Provavelmente. Sim. O Estúdio Ghibli, então, também, vamos dizer, foi saqueado lá. Foi. Roubaram Foi. toda a produção do Estúdio Ghibli, que começa, acho que lá nos anos 70, 80, mais ou menos, né? É antigo o Estúdio Ghibli, né? É um estúdio japonês. E aí os caras, então, pegaram tudo, e aí por isso que você consegue colocar sei lá, eu comendo um McDonald's estilo Estúdio Ghibli, que é contra, tipo assim, é contrário ao que os caras criaram. Isso que é louco, né? Interessante. Tipo, você pode criar em cima de um artista algo contrário àquilo que ele acreditava. Né? Aliás, se ele fosse colocar alguma coisa referente ao McDonald's, por exemplo, ele teria que avisar, né? O McDonald's não poderia simplesmente pegar o logo da marca e botar Não no poderia, desenho. mas hoje em dia você faz isso, né? Então eles saquearam. Eles saquearam, porque assim, e foi intencional, foi um ataque, na verdade, ao Estúdio Ghibli. Foi um ataque? Foi um ataque. Eu vejo como literalmente um ataque, assim. Porque, vamos lá. O que aconteceu? Que daí, depois de tudo isso, veio o ChatGPT que não tinha imagem e colocou lá, tipo, né, com parceria de uma outra empresa que... E era um cara que parece que trabalhava na inteligência artificial, um engenheiro da Amazon, que estava desenvolvendo isso e falou, nossa, postou lá no Twitter assim, umas postagens antigas dele, consegui fazer, né, tirar um resultado aqui de uma foto minha no estilo Estúdio Ghibli e tal, não sei o quê. E o ChatGPT aproveitou e intensificou mais isso e espalhou para Deus imundo, né? Então, assim, o Estúdio Ghibli, né, que o Thiago não está familiarizado, o Estúdio Ghibli, ele, tipo, já logo nos primeiros segundos você já vai ficar encantado com a animação, assim. Porque, tipo, enquanto o mercado, ele vai para uma linha de, tipo, corte, tira, corta. Não tira detalhe, tira essa cena, faz menor e tal. O Estúdio Ghibli, não, ele vai ao oposto. Ele vai, tipo assim, um ano e 3 meses para fazer uma cena de 4 segundos. Tá ligado? Desse tipo. E daí é uma obra de arte. Uma obra de arte. Então, e assim,
eles literalmente, essa que é a brisa do negócio. Eles literalmente querem fazer dessa forma, assim, né? Então, É rico em detalhes. Né? rico em detalhes. Você coloca lá Viagem de Chihiro, né? Muito bom. Muito bom. Filme maravilhoso. Fora que os filmes do Estúdio Ghibli têm muita humanidade, muita inocência, assim. Às vezes tem uns filmes tipo Amigo Totoro, assim, bem uma vida do campo mesmo, assim, as crianças. Tem várias cenas que é só as crianças correndo, indo, tipo, pegar água pro pai, que não sei o que, do poço, sabe? Então, é uma parada assim, é além do negócio de animação, desenho pra criança, alguma coisa assim que as pessoas podem pensar, sabe? Inclusive trata de guerra, né? Por exemplo, Túmulo dos Vagalumes, que é maravilhoso. Mostra a história de duas crianças vivendo em meio a uma guerra. Vendo a ataque de bomba nuclear, né? Bomba nuclear. Então, Do olha os Japão. temas que eles tratavam. É muito sério, né? sim. É muito sério. A respeito, só uma curiosidade desse filme, eu ainda não tive coragem de assistir. É pesado. É assistir pra chorar. Viu? E eu acho que esse daí não foi o Miyazaki que escreveu esse. Eu acho que o Estúdio Ghibli que fez a animação, mas eu acho que não foi. O Miyazaki é tipo o diretor, o chefe lá, animador e roteirista e tal. Mas é do Estúdio Ghibli também, assim. Né? Então ele é muito rico em detalhe. Então você pega ali a Viagem de Chihiro, as primeiras cenas, você vai ver tipo a menininha deitada assim no banco de trás do carro, viajando, se mudando com os pais. E conforme o carro vai balançando, ela tá deitada em cima, tipo, com as pernas em cima de umas caixas, assim. Passa na lombada, tipo, as caixas, tudo se move, cara. Então, cara, pra fazer isso, é na mão, velho. Eu vi um documentário deles recentemente na Netflix e eu achava que eles utilizavam, assim, tipo, referências mesmo, assim, de pessoas andando e tal, mas não. Tem um animador do lado do Miyazaki, assim, você quer que eu faça a menina, tipo, capotando, tropeçando aqui um pouco e tal. Cara, não tinha nenhuma referência, o cara fazia tudo isso na cabeça, cara. Na cabeça, mano. Então, tipo assim, a humanidade é capaz de ter um chat GPT, um gerador, assim, sabe? Dentro da mente, assim. Só que eu acho que falta, na verdade, investimento de realmente democratizar mesmo a arte, né? Né? As pessoas... O conhecimento em si, né? Aquilo que você comentou, né? As crianças voltarem a ter contato com argila e todas essas coisas, assim, e manter, né? Porque daí vai ter um monte de gente mesmo muito capacitada para fazer isso, né? É um negócio que é da inteligência artificial. Isso não só na arte, né? Eu acredito que em qualquer área. A medicina está sofrendo bastante com isso também. Tá né? também? Tá, e Será que você vai ser substituído daqui a inclusive pouco? tem alguns prontuários que eles já... Eu posso estar escrevendo aqui, eu escrevo mais ou menos as queixas do paciente e ele me dá hipóteses diagnósticas. Só que, do meu ponto de vista, por exemplo, é igual você estava falando, algumas peculiaridades não tem como roubar. Né? Então, por exemplo, o exame físico, como é que eu vou botar o computador para examinar uma criança lá, entendeu? Mas hoje o ChatGPT, se você pegar um exame de laboratório, o resultado, você colocar, ele analisa. Ele analisa e descreve detalhes, né? Sim. Eu acho que assim, em relação à tecnologia, o avanço da tecnologia, eu acho algo que ajuda a gente. Né? O problema, eu acho que é mais o modo que a sociedade mesmo que a gente vive, assim, né? É uma sociedade que, por exemplo, não vai chegar para um artista e vai chegar assim, esse trabalho que você demorava 30 dias para você conseguir fazer, agora você consegue fazer em 2 horas, que daí você coloca lá umas imagens, chega lá, você só faz um Photoshop ali e já tá bom. Se o artista pudesse, tipo, trabalhar 2 horas por dia, tá ligado? E tipo assim, não, então tá bom, eu fazia em 30, tá bom, já, né? Em 30 eu tô fazendo em 2 horas, né? Amanhã eu volto, né? Eu não vou ficar os 30 dias, né? Tipo, 2 horas, tchau, benção, daí eu vou pra minha casa e produzo as minhas coisas do meu jeito. Sim. E seria um negócio legal. Vive mais, né? Então você utilizar a inteligência artificial pra, tipo, melhorar o nosso trabalho, né? A tecnologia em si, né? Só que a gente não vê isso, assim, a gente vê desde o, sei lá, do final dos anos 70, tipo, o nosso poder aquisitivo, assim, é o mesmo. E a produtividade, tipo, triplicou entende? Então, tipo, e a nossa carga horária continua a mesma. Então, existe uma exploração muito grande, assim. E agora, com a inteligência artificial,
projeto dos caras substituir, assim, é o que eles falam, assim, nas entrevistas, substituir todo tipo de trabalho. Isso que você comentou, assim, não substitui 100%, porque ainda vai precisar e tal. Só que substitui, tipo, acho que quem tá abaixo, quem tá começando, por exemplo. Não, mas eu disse, assim, um comentário que eu acho na minha cabeça. Mas, assim, Não, em não. diversos lugares, por exemplo, igual o Marcelo falou, eu tive uma amiga que perdeu, não foi para inteligência artificial, mas para a questão da internet. Ela mandaram ela embora porque estava fazendo online. Então, um cara, ele antes era necessário 2 pessoas para manipular uma máquina que, por exemplo, de tomografia, ressonância e tal. Aí eles fizeram um esquema de um cara manipular várias lá de sei lá que estado, entendeu? E ele de lá dá o laudo e tudo mais. Então, Substituiu, isso substituiu. Isso substitui. E eu acredito que vai chegar no momento, sim, que as pessoas vão acreditar que, eu vou, sei lá, chegar lá num scanner, numa máquina, igual aqueles filmes que tem de China, assim, eu acho que tem A Ilha, se eu não me engano, alguma coisa assim o nome, e a pessoa vai lá, faz o xixi, ele já dá todo o diagnóstico. Você precisa comer isso, come Acho isso, que é, não sei acho o que é a quê. ilha. Então, eu acho que é perigoso chegar num momento assim. Só que, no meu ponto de vista, vão ter falhas. E aí as pessoas vão pagar por isso, entendeu? Inclusive o ChatGPT tem falhas, né? Tem várias. Eu tava brincando aqui, mas esses dias eu sentei com a minha esposa lá pra gente tentar fazer uma logomar. E aí, é o que você falou. É uma ferramenta que você tem que dar na mão de quem usa. E que lamentável que foi essa Não conseguiu tirar, né? Não, mas eu eu comecei a querer brigar com o negócio. Eu falei assim, faz assim, assim, assado. Aí vinha escrito errado o negócio no meio. Falou, corrige o negócio no meio. Aí ele mudava a imagem. Eu falei, eu juro que eu escrevi, você é burro. Parece ficar bravo, né? Então, Você fica sendo mal educado com a inteligência, se ela dominar o mundo, você é o primeiro que roda. eu vi os memes. Eu sempre falo muito obrigado pro ChatGPT, muito obrigado. Seja querido. gentil, Me ajudou viu? Eu vi os bastante. memes assim. Você viu? Eu vi também. Caio, essa discussão, então, ela não é a mesma, tipo, de você, com todo respeito, é tipo um taxista reclamando porque o Uber chegou? Não é, cara, é pior, velho. É pior? É muito pior, velho. É tipo assim, não ter mais trabalho pra taxista nem pra Uber daqui a pouco. É mais radical, então. Bem mais profundo, assim. Então, eu acho que, igual, eu trabalho com escultura tradicional e escultura digital, mas eu costumo dizer assim, a escultura tradicional é um carro manual, o digital é um carro automático. Então, tipo assim... Ainda assim você tá lá, né? Tipo, são outros problemas, né? Que são outras coisas que você tem que fazer. Então, tipo, exemplo da escultura tradicional, o material é bem mais barato de comprar um computador com com um monitor, com uma mesa digitalizadora, entendeu? E se eu quiser, tipo, ver o que eu tô fazendo no computador, tipo, em mãos, eu tenho que ter uma impressora 3D. Então, então tem coisas que um é melhor que o outro e tal. Agora, a inteligência artificial é, tipo assim, substituir... É isso, cara. É como... Para fazer uma imagem 3D, tipo, vamos supor, imaginar assim, tipo, sei lá, o Barney, o dinossauro, dentro de um cinema, assim, com óculos 3D. Tipo, essa é uma imagem, assim, né? Era necessário ter, tipo, vamos supor, assim, se fosse um esquema de produção de um estúdio de publicidade. Tem um concept art, né? Um ilustrador que vai fazer o conceito da imagem, os rascunhos e tal. Depois vai para a parte de modelagem, daí a parte de modelagem o modelador vai fazer lá o modelo 3D e daí nessa vai colocar detalhe, abrir o modelo para texturizar, mapa de UV, joga para outro programa, faz textura, material, joga para outro programa, que daí modelar todo o cenário. Isso aqui, a iluminação também é simulada no 3D dessa mesma forma, assim, também com planos e câmera dá para simular também. Sim. Todas essas coisas, assim. Então, é ainda um trabalho muito artesanal, mesmo sendo digital, sabe? Agora, daí, o que as empresas fizeram? Elas copiaram o resultado final. E jogaram para a inteligência artificial para gerar essas imagens. Então, já é um negócio final. Então, basicamente, a pessoa só precisa pegar um cara qualquer que saiba fazer qualquer coisinha assim, malemar, tipo no Photoshop, vamos dizer, e o cara retocar aquilo e meio que assim, tá pronto. Sim. Então, cara, é um processo que, tipo assim, tira trabalho, tá tirando trabalho de um monte de gente. Então,
ainda assim vai precisar ter pelo menos mais, tipo, algumas pessoas, mas é como se fosse assim, a gente imagina, tipo, o processo do trabalho, né? Como se fosse, sei lá, uma pirâmide, assim, né? Então aqui tá a base, tá todos os peão. A inteligência artificial, ela, tipo, ela vai, conforme ela vai melhorando, ela vai eliminando esses caras de baixo. Entendeu? Que daqui a pouco só vai precisar ter o diretor de arte lá em cima, assim, vamos dizer assim. Então, quando ela foi implementada, o Midjourney e tal, tem, tipo, sites de freelancers, de artistas, assim, que sumiu 25% dos trabalhos, assim, sumiram. E daí, quer dizer, não é que sumiu, né? É que saiu da mão do artista e foi pra Big Tech norte-americana lá, entendeu? Sim. Então, é complicado, cara. E queria retomar a parada do Estúdio Ghibli, que a gente tava falando, porque daí o que acontece, né? Qual que foi como que eu me senti, assim? A gente costuma criticar muito o Tigrinho, né? Sim. E, tipo, eu me sinto como se fosse assim, o Tigrinho, você tem, tipo, vamos supor, MC de batalha, né? Então, a vida que eles levam não é glamurosa igual as pessoas pensam, né? Viver de batalha, de rima, não é uma parada super sustentável, assim, né? Então, as pessoas vivem, tipo, os MCs ali, tipo, vivem em república e tal, daí tem aluguel, tem comida, né? Tem todas essas coisas. E daí chega o Tigrinho e joga 5 conto ou 10 conto no teu peito. Bicho. Bicho. Eu já ouvi, inclusive, uma frase, né? Que diz assim, né? Ninguém se vende quando ninguém quer te comprar. Então, às vezes, a gente tá nos bastidores, assim, fala, o cara se vendeu, né? Mas, às vezes, você num perereco, que nem você falou, Tem que botar, e aí chega alguém e daí faz você tá uma morando em oferta. república. Vamos supor, em república nós três aqui. O Tigrinho não chegou em mim, mas chegou nos 6. Bicho. E daí, tipo, o Tigrinho chega em mim, daí vocês vão olhar pra mim, ei, cara, você tá devendo aí as coisas aí de casa aí, mano. Aceita esse negócio. Daí, todo mundo faz Globo, faz futebol e Isso que eu ia tal. falar, que isso aí chega na nossa... talvez no nosso meio e chegue essa crítica, né? Aí daí você vai ver, time de futebol. Quantos milhões os caras recebendo aí. Você vê o próprio estádio cercado, as próprias emissoras de TV. Pô, você vê um intervalo de futebol, cara, só bet. Só Uma bet. atrás da Dominou. outra. Coisa que antes eu achava assim, cara... Porque, por exemplo, assim, geralmente o pessoal fala assim, no meu horário eu quero exclusividade, você vai falar de mim e não vai falar dos outros. Agora, 5 segundos uma bet, 10 segundos a outra, 15 a outra, emendado, assim, Prêmio de melhor jogador da rodada lá, tipo prêmio Prêmio bet bet, e tal. os próprios ex-jogadores, né, jogadores que são ídolos de muita gente aí, falando de bet. Pois é. Vem pra minha bet que é melhor. Então, qual que é o problema, né? Daí, como que eu faço esse paralelo com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, e deixar claro, tá? Eu sou um artista que eu não sou contra, e todos os artistas que lutam contra isso, lutam contra a exploração, não contra a tecnologia. Sim, acho que né? ficou claro. Não, porque tem muita gente que acha que a gente quer, tipo... tacar fogo nas máquinas, tipo, voltar pra época da pedra. Assim, mas acho que é conseguiu isso, ser cara. bem claro. Acho que embora eu gostaria muito. mas não é esse o caso, não é esse o caso. Mas daí, então, por que eu faço essa analogia, assim, com o Tigrinho? Porque a gente, que é do movimento do hip hop, a gente olha e sente triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e tipo assim, pô, é isso que tá fazendo com que a pessoa consiga viver de rima. Sim. Tá ligado? Não largar o trabalho dela pra ir, tipo, sei lá, trampar num supermercado. Tipo, o Kant, por exemplo, chegou a abandonar a batalha do Senna, né? Chegou a abandonar a batalha por um tempo pra fazer, tipo, acho que ser instalador de internet e tal, mas sabe, cara, porque não tava dando grana, sabe? Então, é isso, às vezes esse dinheiro salva ali. Daí, beleza. Só que a gente sabe que é o seguinte, aqui a gente tem o Tigrinho, tem o MC, e aqui tem o trabalho dele. Mas tem daí o quarto elemento que, por exemplo, eu tive um tio-avô que tipo, se afundou no bingo, tá ligado? E daí toda a família, assim, sofre junto. Sim. Né? Com vício, assim, e dívida e tal, né?
colocando agora nessa perspectiva, como que eu me senti, assim, vendo essa trend do Estúdio Ghibli, foi tipo assim, tem aqui, tipo, uma pessoa que faz a trend, na inocência. Só que daí atrás tem o, sei lá, ChatGPT, né? Sim. Só que daí a pessoa, ela tá compartilhando aquilo, mas em troca do quê? Tipo, de um engajamento? Uhum. De uma pequena dose de dopamina? Sim. Fazer parte de um grupo ali, fazer parte de uma trend? Tipo, a troco do quê, entende? Tipo, se a pessoa... Tem vários artistas que são obrigados a trabalhar hoje com inteligência artificial. Tem várias pessoas que, tipo, são artistas de inteligência artificial. Que são pessoas que colocam lá os códigos prontos e fazem uma página só de, tipo, de inteligência artificial. Eu não taco pedra nesse cara, por mais que ele esteja meio que me ferrando. Porque às vezes esse cara sempre teve vontade de ser artista, só que o sistema nunca deixou o cara ser, entendeu? Às vezes é tipo isso que tá fazendo o cara largar um trampo ruim dele pra, tipo, viver com uma parada dessa. Eu não ligo pra isso, sabe? Agora, as pessoas que caem nessa trend, então aí que eu falo, cara, a gente tem que saber um pouco mais, porque daí o que acontece? Tá fazendo isso a troco de nada, e o quarto elemento, daí no caso, sou eu. Eu sou como se fosse o meu tio, entendeu? Meu tio avô, sou eu o primeiro afetado, entendeu? Então, e a minha família, né, que vai, né, se eu perder meu trabalho, entende? É tipo isso, essas coisas que eu... Mas ao mesmo tempo eu não taco pedra em quem faz a trem, porque eu sei que, tipo assim, tem gente que acha que essa inteligência artificial é como se fosse um filtro do Instagram, sabe? Um negócio assim, não é. Não é um filtro, sabe? Então, o que eu estava falando a respeito do ataque, né, do Estúdio Ghibli. Por que foi um ataque? Porque eles têm essa paixão de... Tipo, o Estúdio Ghibli, ele já vem de um histórico de luta sindical, sindicalista, os caras, acho que até meio socialista também. Você vê que todos os filmes têm uma crítica ao consumismo, à exploração, à proteção do meio ambiente e tudo mais, né? Então, ali, cara, foi muito assim, tipo... os caras norte-americanos ali, pegando uma empresa japonesa, entendeu? Que é conhecida por ter esse trabalho artesanal mesmo, sabe? Quase como se fosse, tipo, o último respiro da arte tradicional, assim, sabe? Sim. Tipo, então... E para a inteligência artificial poder realizar, tipo, gerar essas imagens, ela tem que ter, tipo, um acervo, assim. Então, até hoje, o ChatGPT não explicou como, de vários estilos de arte que tem, né? Tipo, o Estúdio Ghibli é o que sai, entendeu? É a bola da vez ali. E se você chega e coloca assim, eu fui fazer o teste por curiosidade e também por estudo, assim, né? Aí eu cheguei lá no ChatGPT, coloquei lá uma imagem minha e coloquei lá assim: faça essa imagem no estilo Estúdio Ghibli. Daí o ChatGPT fala assim: não. Não posso cruzar direitos autorais. O Estúdio Ghibli é protegido por direitos autorais. Eu falei: então me faça essa minha imagem no estilo anime, né? Desenho japonês e tal. Daí ele me dá uma imagem do Estúdio Ghibli. Só saber pedir, né? Não, mas cara, é tipo assim, ele mostrando que o anime deles é o Estúdio Ghibli. Os caras, tipo, eles realmente fizeram isso, assim, né? O que É como se fala, a questão da referência. Ele não dá a referência. Ele usou aquilo como referência. Mas agora tá também. Se você colocar Estúdio Ghibli, já abriu a porteira. Você pode escrever lá. Pode escrever Estúdio Ghibli, aparece? Eu quero estilo Estúdio Ghibli. Pra mim, tá escrevendo. Tá gerando a imagem, né? Então, é doideira isso, né? Eu não sei. E também tem uma outra parada também, que é o Miyazaki também, que é o diretor lá, né? O cabeça do Estúdio Ghibli. Uma gravação de um documentário lá, antigo dele, em que daí chega um cara lá assim e fala: a gente tem uma reunião aqui, queria mostrar para você um projeto que a gente está desenvolvendo secretamente com inteligência artificial. Chega, como assim inteligência artificial? Não, a gente acredita que a inteligência artificial possa ser capaz de pintar ou desenhar igual um ser humano. Daí, enquanto ele tá no caminho, assim, quando tá no corredor, ele já comenta, ele fala assim: se precisar de inteligência artificial para pintar e desenhar, então não vai precisar de artista mais, né? Aí ele já, aí ele senta assim na mesa, né, bota assim a televisãozinha, daí ele assim assistindo.
Aí mostra qual que era o projeto dos caras. Eles conseguiram fazer com que uma inteligência artificial lá na época, com os bonecos 3D, ela gerasse formas do personagem andar sozinho, assim. E daí, tipo, era sempre de uma forma meio que rastejando os braços, assim, batendo a cabeça e tal. Não, tipo um negócio meio grotesco, assim, tal, sabe? E tipo uns modelos meio toscos, assim, tal, meio gore, sabe? E tipo, ia andando daquele jeito, assim. E daí eles falam assim pro Miyazaki, acho que seria legal, tipo, isso aí num, sei lá, num jogo de zumbi, alguma coisa assim. Tal. Daí ele pega e olha aquilo e fala, sabe que isso me lembra, cara? Toda vez antes de vir trabalhar aqui, eu passo na casa de um amigo meu. E ele nasceu com deficiência e tal, e, tipo, e os braços, as pernas dele são tudo assim, ó, do avesso, sabe? E ele fala, tipo, que o amigo dele tem uma puta dificuldade para conseguir, tipo, alcançar a mão dele, mas o cara sempre faz questão de esticar o braço para cumprimentar ele, tá ligado? E todo dia de manhã, antes de trabalhar, ele fala, mano, isso aí pra mim é grotesco que vocês estão fazendo. Ele falou assim, ó, vocês querem fazer coisa horripilante, zoada desse jeito, vocês podem fazer, mas meu aval vocês não têm pra isso e tal. Depois ele volta assim, daí ele, tipo, tira o óculos e fala, mano, acho que tenho medo da humanidade estar perdendo o rumo, tá ligado? Daí corta para os dias de hoje, os caras pegam justamente o estilo dele, tudo aquilo que o cara com muito suor, assim, o tiozinho até hoje desenha, tipo, pá. Daí pega e cria isso e joga na mão de todo mundo, sem ter a autorização, remuneração e nem o crédito. Nem o crédito. Nem o crédito. Espalha isso para Deus imundo e daí todo mundo pode utilizar. Daí você pega, por exemplo, polícia militar utilizando isso. Exatamente. Coisas muito contraditórias, Contraditórias. né? O Estúdio Ghibli se posicionou? Se pronunciou, será? Cara, eu acho que até agora não. Até agora até não. onde eu tenho... até onde eu tenho noção, não. Então... Eu não acompanhei também. Eu acho que eu não vi nada também. Mas parece que deu meio que uma sumida também, né? Aquela agora virou negócio de ser boneco de caixinha, boneco na caixinha. eu Esse vi daí isso é deles aí. também não, né? Aí é outra ideia, né? Outra Uma ideia? caixinha lá, não sei de onde Eu surgiu. não sei. As Que, coisas estão aliás, muito eu assim. achei que não tem nada a ver com os outros. Esse aí não ficou muito bem feito, não. Falando nessas coisas de muito bem feito e coisas grotescas, me lembrei de uma coisa, Caio, não sei se você ficou sabendo. Eu vi sobre o estúdio da Turma da Mônica. Alguns comparativos de como eram os quadrinhos, né? 80, anos 90, 2000, quando era era Globo, né? Globo que, se eu não me engano, Mas né? era o próprio Maurício que fazia, né? Mas a produtora ali, a direção, enfim. Os caras hoje em dia não estão desenhando. Eles pegam assim o mesmo, como fosse o frame, né? Não sei como chamaria o termo técnico, da Mônica, né? E repete apenas, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V. Por que será que tá acontecendo isso? Não sei se chegou a ver. Mas isso é tipo na mídia tradicional ou tipo Gibi- animação? No Gibizinho gibi? mesmo, Gibizinho, tipo... Não sei se você chegou a saber Eu não sei, disso. cara, eu não sei, mas sei, sei, eu posso chutar algumas coisas aqui, talvez, mas não Chuta sei. aí, por favor. Talvez eu chutar assim, tipo, é que eu não sei, né, mas Depois você vê isso aí, eu então. vou ter que dar uma olhada nisso, mas pode ser por uma questão não sei se a Turma da Mônica vende igual da nossa época também. Pode ser. Entendeu? Pode Daí, ser. Até o impresso, né? Quem é que compra hoje, e né? daí eu não sei se, tipo, os caras fizeram algum corte nos animadores, não, nos desenhistas e tal. E estão indo por esse método e tal, mas... eu não- Mas não isso sei aí, lá. os impressos hoje em dia são bem menores, eu acho, né? Revistas, jornais. Os impressos eu acho que assim, existe para vender, mas eu vejo bem pouca gente estimulando os filhos. Eu vejo, mas o Turma da Mônica tá meio em alta na TV. Na TV tá? eles estão tá voltando bastante, sim. Porque é um desenho legal, né? Que a gente tá falando de inocente e tal. E tá voltando, sim. Eu falo que tá voltando porque eu tenho visto na TV. Mas quantas pessoas acompanhando, já não sei dizer, né? E os quadrinhos sempre foram muito importantes, né? Com certeza. O gibi, até para aprender a leituras em si. Eu usei muito o gibi. Eu gostava muito de gibi. E é a leitura fácil, né? Leitura fácil, entretém bastante.
Na época eu lembro que eu pagava R$1 no gibi. Nossa. Olha, R$1 hoje em dia é só o gibi Só a pra capa, comer. né? E olha lá. E olha lá. Mas assim, eu usei ele como método de aprendizado de leitura mesmo. Eu, falo bem a verdade, né? Embora eu fiz medicina, tem que ler muito. Eu não gostava de ler. E isso veio uma cobrança minha. Eu falei, não, preciso pegar o hábito de ler, começar a ler. Uhum, E aí o gibi foi um método que eu gostava muito de Tio Patinhas, né? uhum. Eu até acho que eu tenho esse Pato Donald. Já queria ganhar dinheiro, já. É. Patinhas. Você vê? Não, mas eu Propaganda. gostava, sabe por quê? Eu achava o desenho muito legal. E eu sempre quis aprender a desenhar. Pernalonga eu achava o desenho sensacional. O desenho, o Uhum, formato, a uhum. anatomia do desenho. As histórias, claro, também, mas assim, e eu queria desenhar, aprender a desenhar. E eu sempre via o meu irmão desenhando e ele desenhava muito bem. E eu queria copiar, mas eu não conseguia. E eu usava o gibi, porque o gibi é um desenho mais simples, vamos dizer assim. Uhum. Aí eu botava a folha em cima e É, copiava, copiava por entendeu? cima, né? E eu gostava muito por isso. E eu sempre achei os desenhos, o Pato Donald, o Tio Patinhas, que tinha lá os patinhos lá, os sobrinhos dele, o Pernalonga, aí eu falava, puta, eu quero desenhar. E eu comprava por isso. E eu acabava lendo, fazendo a leitura, e isso foi me estimulando a fazer leituras maiores. Uhum, E com isso peguei o hábito de ler. É. uhum. Então, isso são afetações, né, da transformação do mundo, né, Sim. que tá diferente. Nem sei Sim. como que vai ser para as crianças, se é melhor ou pior, mas é um mundo diferente já, né? Eu acho que, não sei, cara. Eu acho que tende a, sei lá, meio Mas que tem piorava as bastante- crianças aprenderem. Tem bastante livrinho, assim, que daí cabe aos pais que fazerem. Eu faço meia-culpa aqui, que na verdade quem compra os livros lá em casa é minha esposa. Mas ela estimula bastante a leitura nos dois, assim. Minha filha nem fala ainda, mas ela compra livro pra ela, lê. Eu acho que isso estimula muito. Né? Eu comprei um recentemente pro meu filho. Estamos vendo aí se lê mesmo, pega pra ler. Eu peguei no sebo, o do One Piece. Inclusive aquele Charlie Brown lá, um paralelo total. Aquele Charlie Brown lá do que eu postei no Instagram, tá lá no sebo. Eu lembrei de você. Tá 50 conto lá, Verdade, viu? cara. Não comprem, deixa o Tchelo comprar. Tá lá no sebo por 50 conto. 50 conto. Sebo é uma coisa importante, né? Inclusive, né? Importante demais, né? Sim. E assim, só falando rapidamente, queria dar um abraço para os nossos apoiadores, né? Dentre eles a G Perfumes. Presentear é muito você bom, com o viu? perfume deles, muito Rapaz do céu. Vai olha ficar só. cheiroso, Ficar cara. Cheirando, ó, amor. Hoje Quando- tem. né? Quando a gente fala em perfume de alta qualidade, né? Eles testam todos os perfumes para ficar de alto padrão, alto desempenho, uma fixação excelente e para ficar, né, do padrão de excelência de qualidade para as pessoas utilizarem, Já tô abrindo né, aqui já. tranquilamente. Opa, assim que é bom. Então, um abraço para eles. Também presentear você com o nosso boné, né? Obrigado. Boné aí Ó. do podcast. Bonitinho, cara. Bonitinho. Peraí, Bonitinho, né? cabeça é grande. Correia. Feito lá pelo Correia Racing. Fica perto Correia do Racing, Asilo. obrigado por patrocinar nós. É. E agradecer também a Eleve Saúde, onde eu trabalho. A gente tem atendimento pediátrico fonoaudiológico. Quem precisar, dá um pulo lá em Sorocaba, Rua Bernardo Guimarães, sala 806 da Torre Business. Thiago, inclusive eu vi esses dias uma pessoa no Instagram postando assim o story com a criança, né, com o filho, animado, né, e tava marcado lá, indo para o pediatra, né? O pessoal, parece que as crianças, a começar pelo meu filho, né, ir ao médico se torna daí uma ação agradável, né? Sim, e não mais... eu tô com medo do médico, porque tem toda a competência do nosso amigo aqui, que sabe trocar ideia com as crianças, né? Ó, o Caio já tá usando aqui, vai ficar cheiroso o ambiente aqui. Né? E ó, a fixação é boa, hein? Eu usei boa, um dia, né? fui jogar bola, Achei voltei do bom. futebol, ainda tava cheiroso. Cara, legal, né, tio? Né? Eu testei, cara, eu gostei, viu? E olha, muito bom. E lembrando que em breve teremos aqui também, né? O perfumista. O Márcio vai vir aí falar com a gente sobre a G Perfumes, a história deles também. Vai ser bem Legal. bacana. Vai ser bem viu? legal. Muito obrigado. Bom, o podcast, eu acho que esse formato aqui, né, de trocar uma ideia, é uma forma de preservar algumas coisas que estão se perdendo, né? Entre elas, esse bom diálogo aqui, né, que a gente consegue construir. E eu conversando, te ouvindo aqui, Caio,
me fez pensar muita coisa. Não sei como é que foi para você, Thiago, mas, Nossa, cara, aprendi considerei muita muita coisa aqui hoje, né, sobre a importância da arte, né? E eu queria ouvir de você, na sua vida, cara, qual foi a importância da arte, meu? Eu não vivo sem arte, cara. Eu não vivo sem arte. É o que eu mais gosto de fazer sempre. Música, desenho, escultura, 3D. O que for, assim. Eu gosto mesmo. E a importância, sei lá, é difícil. Faz parte do meu ser, assim, sabe? Desde moleque mesmo. Então, Sim. é o que eu faço, assim. É o que eu gosto. E você tem uma sugestão, assim, para as pessoas, de repente, algumas atitudes, né, para preservar a arte, né, e em contraponto com toda essa tecnologia que, como você bem disse, né, é uma ferramenta que pode ser muito boa, inclusive, Sim, né? sim. Como é que a gente sobrevive, né? Eu acho que tem. Eu vou deixar um Instagram da unidade, que é @unidade.br, unidade com demudo no final, que é a União Democrática dos Artistas Digitais. Então, é um coletivo, é um movimento de artistas digitais, então vai desde ilustrador, modelador, animador, quadrinista, músico, enfim. Todo tipo de artista que utiliza, né, meios digitais para produzir a arte, né? E esse movimento, ele tá assim, nos representando. Foi criado há 1 ano. Eu, inclusive, para estar aqui, eu conversei com o Carlos, vou errar, talvez o sobrenome dele Rayal, alguma coisa assim. Ele é vice-presidente lá da unidade e ele tirou várias dúvidas, assim, tipo, coisa mais deep, assim mesmo, sabe? Mas, cara, eles representam muito, assim, os artistas e inclusive, tem uma PL que já foi aprovada no Senado, que é uma PL, assim, da inteligência artificial e a unidade, tipo, acrescentou algumas cláusulas ali em relação à arte gerada por IA, né? Que a IA, ela não gera, ela não cria, ela gera. Ela gera. Né? Então, ela... beleza, foi pra frente, só que, tipo, nos 45 segundos do tempo, veio o lobby lá e tirou, foi muito atacada a parte do direito trabalhista. Então, tinha cláusulas lá que, por exemplo, que protegia os artistas de uma demissão em massa por conta da inteligência artificial, né? E daí infelizmente foi... Mas ainda tá rolando, tem como colocar outra, né? Colocar essa cláusula lá de volta. Mas, assim, vale a pena, né? Todo mundo que tá aqui, todo mundo que estiver assistindo, seguir, né, o Instagram da unidade. Lá tem o WhatsApp, tem Discord, enfim. Ajudar a crescer isso, utilizar o algoritmo a nosso favor, sabe? Lá, tipo, daqui para frente, a gente vai ver muita coisa em relação a IA com arte, né? Então, lá é um lugar, assim, legal para a gente se informar e saber também dos riscos, saber a respeito de, tipo... coisas que não deu tempo para falar aqui, mas cada imagem tipo, a cada 10 imagens, eu acho, ou cada imagem, meio litro de água vai pro vinagre do mundo, assim. Então, cada vez que a gente fica gerando essas imagens, tipo, o planeta vai aquecendo cada vez mais. Então, quando o ChatGPT lá lançou o Estúdio Ghibli, por exemplo, no outro dia o criador lá falou assim, mano, vamos ter que segurar, porque as nossas placas de chip que gera inteligência artificial estão fritando. Agora, cara, você imagina o quanto de gente estava gerando isso, porque a placa, ela precisa ser resfriada pela água. Sim. Entendeu? Então, estava fritando, estava derretendo. Então, sabe, e eles espalham isso para todo mundo, a torto direito. Então, é algo que afeta também a crise climática, depois o planeta não precisa de nós, tá ligado? Depois a conta, né, chega. Então, é isso, assim, em relação também a dados, né, em relação a... Quando a gente pega, tipo, nossa imagem e coloca lá pra... é inocente, legal, da hora ter uma foto minha, do meu filho e tal, eu também fiz. Só que daí que eu me lembrei, eu falei, cara, o problema é que agora a inteligência artificial meio que decora meu rosto, né? E o do meu filho. Daí imagina a gente ver, tipo, uma imagem, um vídeo feito por inteligência artificial é o nosso rosto, alguma coisa que a gente não concorda do nosso filho, por exemplo, sabe? Então, todas essas coisas, cara, ninguém explica. Eles não explicam, eles só colocam assim, concorda. A gente só coloca concorda e pula, né? Se ler, ninguém... É igual bula, né? Tiago? É igual bula. Mas é isso, cara.
É isso. E, tipo, sigam lá a unidade. Posso falar também do Claro, Tudo, pode irmão. falar tudo. Tá. Desculpa tomar aí bastante Não, tempo. fala aí. Por favor, A minha- divulga aí. A minha rede social também, no Instagram, @Imeros, se escreve IMERO, _, arte. YouTube também, que as músicas de rap lá. Arte com temudo, né? Com temudo, Aham. isso aí. ART. E no YouTube, também Imero13, com rap. E também sigam a CESPEM, que é o Centro Zoia Press, que é @CEZPEM de Maria. E quem quiser, sei lá, aprender a fazer escultura digital, vem comigo enquanto ainda dá tempo, né? Top demais. E não só digital, né? Você também ensina as esculturas normais sim. e tal. Então, top. Isso aí, pessoal. Muito Aproveitar a bom. oportunidade. E aí, Nicole, como é que tá aí? Como é que estamos chegando ao fim? Queria que você também deixasse as considerações aí. Eu queria agradecer o Caio, muito legal o papo, foi super importante, assim, ver outra perspectiva, né, como artista, né, sobre as questões atuais, assim, muito legal. Eu acho que a gente tem que ficar atento eu acho que já levaram muito do nosso mental, racional, do nosso coração, do nosso desejo. Agora, manter a alma, assim, é importante para a nossa sobrevivência. Exatamente. Show de bola. Mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui também, os meninos. É isso. Nós que agradecemos, né, Thiago? Nós que agradecemos, Nicole né? tem sido uma Uma parceira força aí e grande, tanto, né? hein? Pô, agradecer o Caio pela Eu que presença. agradeço Muito pelo obrigado. espaço. Aí esclareceu muita coisa, eu aprendi muita coisa. Vou pesquisar muita coisa. Achei sensacional. Como eu falei, acho que não só eu, mas muita criança aí admira muito a sua arte, admira desenho, admira escultura. Eu admiro muito. Sempre admirei. Eu nunca treinei demais, mas assim, é difícil, é muito difícil. Tenho a dizer que não sei se eu tenho capacidade. Não, de todo fazer. mundo tem. Não fala que é difícil, não. É prática, Mas, é não, prática. precisa de muito treino, muito estudo, né? Toda a técnica em si. Então, tenha consciência de que a arte realmente glorifica as pessoas e tem muita gente que te admira. Obrigado. Com certeza, né? Todos os artistas. Agradecer o Cello, agradecer a Nicole. A minha esposa está aqui hoje também, deu uma força. Maiara na produção. E, próximo EP, se Deus quiser, Érico vai estar com a gente de novo. Um abraço pro Érico também, fez falta aqui, né, Érico? Mas aí o Érico representado na alegria, né? Divertidamente, desejamos que a alegria também esteja em nossos corações, né? Olha Amém. que bonito, até um amém aqui. Obrigado, Caio. Eu agradeço, Prazer parceiro. sempre, viu? Tá junto, viu? Tamo Valeu. junto. Pelo espaço. Obrigado. Isso aí, obrigado. Deixe seu comentário aí e se inscreva, por favor.